Bom, dando continuidade aos trabalhos, esse painel é composto pela doutora Nathalie, colega de procuradoria, que eu chamo a mesa agora, e o Maurício, que está um pouquinho atrasado, mas daqui a pouco ele está chegando, a gente vai inaugurar os trabalhos com a doutora Nathalie. A doutora Nathalie é procuradora do Estado, trabalha aqui com a gente, procuradora assistente do Centro de Estudos Jurídicos, mestre em Direito Ambiental, e vai falar agora sobre o princípio da sustentabilidade no direito administrativo. Boa tarde, quer dizer, bom dia a todos. Eu sei que vocês estão com fome, eu vou ser rápida. Eu preparei aqui uns pouquíssimos slides. É um tema interessante, porque é um tema que alia o direito do ambiente ao direito administrativo. E como o professor Fábio Medina Osório bem lembrou aqui, o direito do ambiente surgiu do direito administrativo, então, de certa forma, estão se retroalimentando. É um tema muito interessante para mim, por isso. E eu queria fazer só umas duas observações. A primeira é que o professor Diogo de Figueiredo, a quem a gente está aqui homenageando, que é nosso mestre, enfim, ele foi pioneiro do direito ambiental no Brasil. Ele publicou a primeira obra de fôlego do Brasil sobre o direito ao ambiente em 1975, chamada Introdução ao Direito Ecológico. A Cléia está aqui me ajudando, salvo engano, dos estudos dele na Alemanha, né? Ele foi absolutamente pioneiro nessa área e tem uma obra importantíssima na matéria. Então, como bem lembrou o amigo José Carlos, a preocupação do professor Diogo com a sustentabilidade, com as contratações sustentáveis, enfim, é absolutamente pioneira, mas ele já é muito, enfim, esse pioneirismo é muito mais antigo, então eu queria saudá-lo aqui também por essa obra tão importante e lembrá-la nesse momento e para vocês também. A minha conversa aqui hoje, nesses momentos de crise, né, assim, que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo também, que a Europa passou, que Portugal passou, pensar um pouco sobre o princípio da sustentabilidade. Eu queria fazer uma observação. Vocês vão me perguntar, o que é essa foto aqui? Essa foto é de uma tamareira. Existe um ditado árabe muito antigo que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Eu achei muito curioso, porque muito antes das inovações agrícolas, levava mais ou menos de 80 a 100 anos para uma árvore da tamareira produzir seus primeiros frutos. Então, alguém que não pensasse no futuro de seus descendentes não se daria o trabalho de plantar uma tamareira. Então, o que a gente talvez precise um pouco mais na administração hoje é plantar tamareiras, né? Pensar um pouco no futuro. E por isso, trouxe para vocês aqui esse tema. A primeira questão, o primeiro ponto que eu queria trazer esse é um ponto que vem do direito do ambiente, né? Assim, o princípio da sustentabilidade nasceu lá no direito ambiental. E vocês vão se lembrar, e eu imagino que o seu ascendente mais importante seja o princípio do desenvolvimento sustentável, que é um princípio muito controverso, especialmente no ambiente. Tem recebido muitas críticas por várias razões. Acho que não é importante aqui enfrentar essas razões agora, mas é um princípio que lá sofreu uma grande erosão ao longo do tempo, porque é vago, porque conciliaria finalidades que não seriam conciliáveis, enfim. Isso gerou uma série de controvérsias, mas essa erosão, de certo modo, teve um fruto positivo, que foi a sustentabilidade, que apesar de ter virado só uma palavrinha, tem um escopo maior do que o desenvolvimento sustentável tinha anteriormente. O que eu vou pedir para vocês se separarem um pouquinho, que eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas, então, ela foi fruto dessa erosão que sofreu lá o desenvolvimento sustentável do direito do ambiente, que veio lá da Conferência de Estocolmo, em 1972, depois do relatório Brundtland, em 1987, com aquela ideia de satisfação, o ideal de satisfação das necessidades presentes
sem sacrificar as futuras gerações, né, a satisfação dos interesses das futuras gerações, o que foi tão criticado, enfim, mas que é daqui que a gente está tirando essas ideias. Um segundo ponto eu vejo dois grandes fundamentos para o princípio da sustentabilidade. Um primeiro grande fundamento, para mim, é a justiça intergeracional. Esse é um ponto que merece por cima a conversa, mas eu queria trazer só dois grandes grupos de observações. O primeiro que digamos assim, pioneiro dessa teoria o professor John Rawls, e o seu livro Teoria da Justiça, que tem uma preocupação muito grande com uma ideia econômica. Então, assim, da leitura do seu trabalho, se percebe uma preocupação de passar ao futuro um patrimônio cultural, econômico, etc. Talvez numa ideia de que as futuras gerações seriam mais beneficiadas do que as antecessoras. Então, é uma ideia de igualdade entre gerações e não saber em que geração você está, e o da ignorância, etc. Mas é um pioneiro importante. E, além disso, e acho que aqui para a nossa conversa com ainda mais importância, o Hans Jonas, que trouxe essa preocupação para o direito do ambiente e cunhou, e tem esse livro super importante, de princípio da responsabilidade, e que trouxe para o ambiente essa preocupação com o futuro. É uma ética da responsabilidade em relação ao futuro. Aqui eu vejo grandes problemas em relação à justiça. A doutrina vê problemas práticos na operacionalização dessa teoria. Por quê? E aí eu vou falar aqui rapidamente. Primeiro, o que é geração? Não existe exatamente um consenso em relação ao conceito de geração. Existe uma ideia de que elas fluem continuamente. Então, hoje, aqui, nesse momento que a gente está conversando, a gente tem alguém que nasceu há 90 anos e alguém que acabou de nascer. Então, a gente tem um conjunto de gerações que convivem. E existem algumas teorias. Uma que eu acho bastante interessante é a ideia dos 100 mais 100. Então, hoje a gente vai ter pessoas que vão viver por 100 anos e tem pessoas que viverão há 100 anos. Mas é interessante essa ideia de que essas gerações elas convivem em um determinado momento. Então a gente teria hoje pessoas já nascidas que pertencem a uma futura geração, que não se representam politicamente, etc. E essa é uma ideia interessante que leva até alguns autores, como a professora Carla Amado Gomes, a falar de responsabilidade intrageracional, porque no mesmo momento, né, trazendo essa ideia para um determinado momento do tempo. Mas eu tenho é importante estabelecer essas dificuldades. E a outra questão importante é quais seriam os interesses das futuras gerações, né? Como poderíamos nós saber quais seriam os interesses daqueles que ainda não nasceram, que ainda não têm voz. E aí isso também enfrenta algumas dificuldades, enfim. E a doutrina aponta algumas soluções para isso. Mas eu realmente quero mais trazer dificuldades para vocês do que suscitar essas ideias, do que pensar tanto nessas respostas, fechar respostas. Um segundo fundamento que eu acho importante é a dignidade humana. O princípio da sustentabilidade tem por preocupação, me parece que deveria ter por preocupação, assegurar a dignidade humana daqueles que ainda não nasceram, daqueles que ainda não estão representados. Então é uma ideia de evitar restrições injustas à liberdade, ao direito de opção daqueles que ainda não estão aqui conosco, ou que se já estão, ainda não podem se fazer representar. E além disso, ele para mim tem uma dupla importância, que como a gente vai tratar lá na frente, não só ele é importante porque é um objetivo da sustentabilidade, mas como também ele é um limite à sustentabilidade, porque restrições hoje, àqueles que já estão aqui, né, para assegurar a sua preservação, por exemplo, de recursos para o futuro, tem como limite mínimo a própria dignidade humana e o núcleo essencial dos direitos fundamentais, etc. Então, ela tem uma dupla função. Além disso, a sustentabilidade e aí eu acho que é o ponto mágico da sustentabilidade, digamos assim, é o que difere ela de todos os outros princípios que eu pude, enfim, até hoje, o diferencial dela é o futuro. Ela é um princípio preocupado com o futuro. E aí eu botei o R2D2 aqui para pensar no futuro.
E não é um futuro, é claro que aqui, quando a gente fala futuro, e aí alguns autores italianos, por exemplo, tratam sobre o futuro muito bem, Antônio Spadaro. Que futuro é esse, assim? Existem muitos futuros diferentes. Tem um futuro que é amanhã, um futuro que é daqui a 50 anos, e existe um futuro próximo, um futuro vecino, um futuro longínquo, mas o futuro muito distante não é muito a preocupação que eu acho que a gente deveria ter aqui com esse princípio. Num futuro mais próximo, a gente consegue angariar mais simpatia, a gente consegue avaliar que os nossos descendentes serão atingidos, talvez nós mesmos sejamos atingidos, e também a gente consegue, isso foge ao direito, mas é ciências que projetam cenários para o futuro, e a gente está fazendo na Procuradoria hoje uma projeções de cenários para o futuro com o plano da Procuradoria do 2030. Se sabe que cenários mais próximos têm um maior grau de chance de atingir resultados mais próximos da realidade. Então, esse futuro aqui que eu acho que pode ser um futuro mais próximo, e eu acho que isso funciona bem porque a gente consegue essas vantagens do princípio da sustentabilidade. E aqui tem uma palavrinha que eu acho importante, que é o princípio da sustentabilidade é um princípio que trabalha com relações diacrônicas. É uma palavra feia, mas é uma coisa simples. É o seguinte, ele trabalha em dois momentos no tempo. O direito geral, ele se ocupa de situações que são sincrônicas, são situações que são contemporâneas para a pessoa que está observando. Ou, no máximo, ele se preocupa com o passado, ele olha para trás. Você tem institutos como a prescrição, a decadência, o capião, institutos que se preocupam em disciplinar a passagem do tempo, mas não para o futuro. O princípio da sustentabilidade, ele se ocupa do futuro. Ele se ocupa de uma relação que se coloca de uma decisão que é tomada hoje com as suas consequências em determinada quantidade de tempo. Então, eu acho que isso é um grande diferencial do princípio da sustentabilidade, a sua relação com o futuro. E tem uma outra questão também, que é a seguinte: no princípio, a gente está tratando de uma situação em que muitas vezes você não vai ter como responsabilizar ninguém por uma decisão adotada hoje. Determinadas decisões, elas acarretam consequências tão distantes que quando isso, enfim, efetivamente se tornar um problema, não vai ter quem responsabilizar, seja porque essa pessoa já não está mais aqui, ou seja porque a situação fática já mudou. Então, é um princípio que cuida muito da prevenção, de evitar um cenário que depois não vai poder ser revertido. Então, essa é mais uma importância dele. Uma outra questão que eu acho que é importante da sustentabilidade é que ela é um conceito transversal. Vocês vão... eu, outro dia, estava dirigindo e eu liguei a CBN e eu vi assim: como tornar a sua casa sustentável? Se vocês forem, qualquer empresa tem um departamento de sustentabilidade. Se vocês pegarem artigos, vão ter sustentabilidade no sistema carcerário, sustentabilidade no direito penal. Por que a sustentabilidade está espalhada em tantas áreas? Ela é um conceito transversal. A sustentabilidade saiu lá do direito do ambiente, e aí tem discussões se ela se tornou mais, se o direito do ambiente prevaleceria sobre as outras espécies, ou se não. Mas isso eu acho que a gente não precisa enfrentar aqui, mas ela deixou de ser uma seara exclusiva do ambiente para se espalhar por todas as áreas do direito. Aqui a gente está tratando do direito administrativo, mas ela não se limita a ele. E, além disso, é importante também deixar claro que a sustentabilidade ela tem um determinado, como eu tinha falado, a gente tem essa explosão de aplicações, de certo modo, um risco de esvaziamento do conceito. A tecnia da sua utilização, uma reflexão maior sobre o que ela é e quais são as suas consequências, e qual que é o conteúdo do princípio, suas características, etc. Eu acho que são importantes nesse momento para tentar evitar uma erosão do próprio princípio da sustentabilidade em razão dessa multiplicidade de aplicações em tantas áreas, sem talvez um rigor maior técnico. Como diz o professor JJ Canottilho, ela é uma palavra na moda, um conceito complexo de densificar, e por isso precisa da atenção do aplicador, né, em relação ao princípio da sustentabilidade. Uma outra questão eu falei o tempo todo aqui de sustentabilidade, mas o que exatamente ela é? Qual que é o conceito dela?
e complexo, como o professor Canutini disse, né? Não foi eu que disse, foi ele. Não é um conceito de fácil densificação, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode tratar. Primeiro a insustentabilidade é um conceito mais intuitivo. É fácil perceber a insustentabilidade, né? Em situações extremas ele é um conceito mais fácil de aprender. Mas e o contrário? A questão, para mim, aqui passa por esses dois pontos que eu tratei antes. O primeiro é um conceito transversal. Então, me parece que um conceito deveria considerar esse aspecto transversal dessa multi-áreas que a sustentabilidade é. O segundo ele é um conceito, é uma ideia de transtemporalidade, né? Assim, de envolver o tempo. Então, eu acho que um conceito deveria abranger essas duas circunstâncias. O que se costuma ver com alguma frequência é uma conceituação por meio das aplicações da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômico-financeira, a sustentabilidade social, mas um conceito realmente transversal que seja uma espécie de teoria geral, digamos assim, né, que abranja a sustentabilidade é um pouco mais complexo, eu vou ter que correr bastante. Então, um conceito que eu acho muito interessante é um conceito de um professor português chamado Antônio Amaro Leitão, que conceitua a sustentabilidade como uma cláusula de regulação que envolve a limitação de recursos no presente para sua preservação para o futuro, para as futuras gerações. E aí, aqui tem uma série de questões que a gente pode tratar, mas será que elas são um valor ético? Ela é um princípio? É uma norma? Se for uma norma, é um princípio ou é uma regra? E se for um princípio, uma regra, ela é constitucional? Ela tem uma sede constitucional? Então, são questões que a gente teria que desenvolver com mais devagar, mas eu acho que, de modo geral, considerando as suas características, ela se comporta como um princípio, ela pode ter um caráter de regra, por exemplo, na Europa, a regra de ouro da limitação dos déficits orçamentais, com sede constitucional, é uma regra de sustentabilidade. E no Brasil, como bem citou aqui o querido José Carlos, a gente tem um assento na Constituição, no artigo 176 da Ordem Econômica, e também no artigo 225, em conjunto com a dignidade humana. Eu acho que a gente tem estrutura para extrair um princípio constitucional vinculante para a administração, que é essa nossa discussão aqui. Prosseguindo, por causa do tempo, eu queria fazer duas observações em relação a esses pontos aqui. O primeiro é a relação da sustentabilidade com os direitos fundamentais. O primeiro desses pontos em geral, essa restrição, frequentemente, essa restrição a direitos, a interesses das presentes gerações para a preservação para o futuro pode envolver restrições a direitos fundamentais. Então, esse é um ponto. O segundo ponto será que a própria sustentabilidade não é um direito fundamental? Isso é uma discussão que se trava, por exemplo, Jorge Pereira da Silva, em Portugal, trata dessa questão em relação à teoria dos deveres de proteção do Estado, uma cisão dos direitos fundamentais e direitos, uma dimensão objetiva, uma dimensão subjetiva. Então, é uma questão a se pensar. E aí eu passo aqui para o meu último slide, que eu concluí muito rapidamente que a sustentabilidade é um princípio constitucional, é vinculante para a administração. Desculpem, gente, passei aqui a democracia, perdão. Antes de concluir tudo isso, a sustentabilidade e a democracia têm uma relação muito peculiar. É complexo para o sistema democrático absorver a sustentabilidade. A gente bem sabe que a democracia funciona com períodos curtos, mandatos, sempre pensando na próxima eleição. E não existe essa possibilidade de responsabilização, como eu falei, né? Os representantes, então, será que eles representam as futuras gerações também? Eles são representantes só daquelas pessoas que os elegeram, ou eles também têm uma obrigação em relação às futuras gerações? Quando a gente fala da expressão da vontade do povo, que povo é esse? É o povo de hoje ou é o povo do futuro? Então, são discussões que se travam aqui em relação à democracia. Como pensar o sistema democrático para que ele possa refletir as necessidades das futuras gerações hoje? Como resolver essas questões? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir. E, para concluir, finalmente, chegando à parte que acho que interessa a todos mais, se então o princípio da sustentabilidade é um princípio constitucional vinculante à administração, que também é o legislador,
como então aplicar esse princípio na administração, né? Como ele seria aplicado. E aí eu tenho aqui algumas observações. A primeira é que essa expressão administração sustentada que eu coloquei ali não é uma expressão minha, é uma expressão do professor Paulo Otero. Ele faz essa classificação de uma administração sustentada, que é uma administração que se preocupa com o futuro, que aplica o princípio da sustentabilidade, que verifica a cada decisão que toma os impactos dessa decisão em relação às futuras gerações, os impactos negativos dos cenários futuros, em oposição a uma administração predadora, que consome o presente, que vive a custa do futuro, que não considera os interesses das futuras gerações. Então, como é que seria essa aplicação? Primeiro, a sustentabilidade funciona como um parâmetro, um fundamento para a administração, mas, por outro lado, também funciona como um limite. Então, isso permitiria o controle da administração quando praticasse um ato que fosse insustentável. Além disso, ela poderia ser substantiva relacionada à própria atividade material da administração e, só mais 2 minutinhos para mim, em relação à própria atividade da administração ou também procedimental. Existem uma série de procedimentos que foram desenhados para avaliar, são muito adequados à sustentabilidade, como a avaliação ambiental estratégica do direito ambiental, como análise de impacto regulatório no regulamento, uma série de instrumentos, de procedimentos desenhados que podem muito ser aplicados aqui a nosso princípio da sustentabilidade. Então, eu vejo ela também com esse aspecto procedimental. E algumas dimensões que eu chamei de dimensões operacionalizadoras. O que seriam isso? Eu acho que ela tem algumas funções que podem ser, que devem ser utilizadas pela administração. Primeiro, função de interpretação, como um princípio, como todos os outros. Ela tem uma função diretiva na formulação das políticas públicas. Ela tem uma função na aplicação de consideração. É claro que ela não tem uma a priorística prevalência, como nenhum outro princípio teria, mas ela tem que ser considerada no processo de tomada de decisão pela administração, esses impactos no futuro, com todas as dificuldades, naturalmente, que isso envolve, né, das dificuldades de projeção de cenários futuros, etc., mas é preciso incluir isso na pauta da administração. Ela poderia ter uma função de controle em caso de limites extremos, de atos insustentáveis, de situações que são aparentemente legais, por exemplo, criar uma hipótese de uma determinada lei que prevê requisitos de endividamento de um ente, e celebrar um contrato diferente que aumentasse o índice de endividamento, seria uma situação aparentemente legal, por exemplo, que poderia ser controlada com base no princípio da sustentabilidade. E, como eu tinha falado também, a sustentabilidade do procedimento, que é uma questão interessante. Eu não vou poder abordar mais pontos sobre a distinção entre sustentabilidade e proporcionalidade, enfim, não vai dar tempo aqui, mas a ideia, queria deixar em vocês essa semente do princípio da sustentabilidade, pensar que a administração precisa pensar no futuro. A gente vive esse momento de crise muito porque isso não aconteceu no passado, né? A gente precisa pensar, e isso agora, a sustentabilidade para mim não virou mais uma questão do futuro, virou uma questão de amanhã. Vejam aí a reforma da Previdência, né? Representantes que não querem uma pauta que é negativa, né? que impacta negativamente na próxima eleição, representados que também não querem, eu quero muito, mas boa parte dos representantes que não querem uma reforma que vai atingir seus interesses diretamente, e isso desconsiderando o interesse das futuras gerações. Obrigada, boa tarde, bom congresso para todos. Essa é a apresentação do Dr. Maurício Ribeiro, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, colega de procuradoria, subsecretário jurídico de saúde, doutor em administração pela FGV e mestre em direito público pela UERJ. É só um breve parênteses, esse tema que a Nathalie apresentou é muito caro, assim, e especialmente a questão ambiental. Hoje em dia a gente vê as decisões, a atuação do administrador e as consequências dessa atuação. A gente vê isso com o desastre de Mariana, com a atual escassez de recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro causada por políticas e consequências do Estado de São Paulo. Eu acho que essa incorporação desse princípio na administração é algo que é menos abstrato do que parece ser e menos comum do que deveria ser. Agora eu vou passar a palavra para o professor Maurício, desculpa meu à parte, porque eu estou apaixonada por isso. Boa tarde já, né? Boa tarde a todas e a todos. Natália, Nathalie, colegas, doutor Ed. Desculpem aí o atraso, a correria também, vim correndo, Natália, todo
complicado lá, situações lá no Conselho Estadual de Saúde, mas não podia deixar de vir honrar o nosso congresso, o nosso 10º Congresso Administrativo, que é uma produção apaixonada, né, uma produção de apaixonados. Está aí o Zé Carlos, que, né, um dos grandes responsáveis por isso. Então, somos todos, né, Zé Carlos, apaixonados aí pelo tema, pelo Instituto, e tentamos levar aí a bom tempo os nossos esforços de estudar e de trazer o direito administrativo. Eu vou pedir licença a vocês, eu vou falar em pé, não tenho apresentação para colocar aqui, no máximo que eu tenho um papelzinho amarelo. Não consigo fazer PowerPoint, então eu faço um papel amarelo assim que me diz o que eu falo. Mas às vezes é melhor também, porque eu fico sentadinho aqui, né? Deixa esses nenéns fofos aqui, porque pelo menos vocês têm uma coisa boa para olhar enquanto eu falo, né? Não tem nada a ver com a minha... Pode ter a ver com a minha fala. É o futuro, né? Pois é, e é para essas coisinhas aí que a gente precisa pensar, né? E precisa, às vezes, pensar onde é que a gente está levando o direito administrativo, onde é que a gente está levando a administração pública, né? Que no final das contas é o que a gente está estudando. Então, essa é a discussão que eu quero trazer para vocês. É quase muito mais do que uma palestra. Cadê os nenéns? Quem que tirou os nenéns daqui? Bota os nenéns de volta. A minha discussão aqui, mais do que uma, né, não é palestra ou coisa do tipo conferência, painel, eu sei que o nome que Zé Carlos deu. Não foi isso, né, Zé Carlos? Painel, não, sei lá. Não é uma conferência do professor Carlos Ari, não chega a isso não. É mais uma catarse, quase um desabafo né, de quem vive o direito administrativo, de quem trabalha com isso o tempo todo, estando, né, no órgão público ou em casa. De novo lá, obrigado. Então, do que a gente passa no dia a dia, e que é o que eu venho estudando, o que eu sempre estudei dentro do direito administrativo, que são as esquisitices, as incongruências, o que a gente tem de, digamos assim, de delicado, né? As minhas manifestações aqui no Congresso sempre são alguma coisa que tem a ver com esse tema, né? Então, por exemplo, a gente já discutiu aqui onde é que fica o direito administrativo na briga entre democracia e república, né? Já discuti aqui outros assuntos parecidos, né, sobre o interesse público, coisas assim, porque são as nossas fronteiras, são as coisas que a gente precisa hoje em dia enfrentar no dia a dia e que muitas vezes nos deixa em situação delicada na hora da aplicação do direito administrativo, né? Quando a gente olha para a lei de processo administrativo é bonito pra caramba, mas quando o cara chega com um requerimento desesperado de cópia de um processo administrativo em nome de uma pessoa da qual ele não tem a procuração, tu faz o quê? E aí o cara entra lá, inverte um mandado de segurança querendo cópia. Eu estou agora por causa desse. O sujeito quer cópia de processo administrativo, não pode. Ele diz que representa a servidora lá responsável, eu não posso entregar para ele. Esse tipo de coisa que acontece no dia a dia, que às vezes, né, a gente pensa, a lei talvez coloque isso, mas no final das contas acaba que não atende, né? E aí você, na hora da aplicação do dia a dia, você vai precisar ter um certo savoir-faire, né, de alguma maneira saber lidar com isso, nem que seja para dizer não e deixar o cara entrar o mandado de segurança dele. Então, o tema que me traz hoje, né, o tema quando o Zé Carlos convidou para o... Maurício, você vai falar sobre o quê? Eu falei, bota aí criatividade administrativa. Talvez porque eu tivesse nenhuma criatividade naquele momento, Zé, mas assim, era uma coisa que eu queria discutir, que basicamente é o seguinte: o que acontece com a gente dentro do direito administrativo, com a gente na administração pública e em tudo que a gente trabalha relacionado ao direito administrativo, que nos torna, de repente, pessoas tão dentro da caixinha, que deixa a administração pública tão dentro da caixinha. O que acontece? Qual é a diferença entre o negócio privado e os negócios públicos que fazem com que a gente preze a criatividade do gestor privado e as inovações e as novas tecnologias e tudo, né? Tudo que tem a ver com criatividade. E quando se trata de direito administrativo, da administração pública, a gente se torna, talvez, as pessoas mais conservadoras, né? Se torna, talvez, um dos setores em que a gente tem a modernização mais lenta dentro da administração. Não digo nem dentro do direito, porque no direito administrativo a gente teve tanta transformação em pouco tempo que às vezes é difícil acompanhar o que está acontecendo.
Então, às vezes a gente se coloca em situações, o professor Gessé sempre traz algumas coisas para a gente, algumas digressões sobre, né, sempre também essa questão, as modificações que a gente tem, as novidades, o professor Diogo sempre trabalhava com isso. O direito administrativo tem 200 anos e é muito novo e está mudando o tempo inteiro. A gente muda numa velocidade talvez muito mais, muito maior, né, muito mais expressiva do que os outros ramos do direito. Outros sub-ramos do direito administrativo, que a gente brinca aqui, né, outros querem separar, mas se pega o direito concorrencial, por exemplo, muda muito rápido também. É muito novo, muda muito rápido e a gente fica, né, acompanhando essa mudança. Às vezes a gente vai ficando tonto, mas mesmo assim a gente, então, vejam com essas mudanças todas no direito administrativo, na legislação, nas regulamentações, na prática da administração pública nós somos conservadores. Né? Entre outras coisas porque nós vivemos assim, o direito administrativo é uma história, a história do direito administrativo é a história da desconfiança. É a história da desconfiança do administrador no administrado e vice-versa. A relação que é uma relação conturbada e você vai ter, né, quando você tem o administrador mais, digamos assim, mais poderoso, né, no início do direito administrativo principalmente, você vai ter uma desconfiança do administrador em relação ao administrado. E posteriormente você vai transformando isso e gerando o que nós temos hoje praticamente, que é uma presunção de falha da administração pública. Na dúvida, a administração pública está errada. Isso nós sabemos que é assim. Quem trabalha com processo judicial sabe disso. O nosso Tribunal de Justiça decide assim. Na dúvida, a culpa é do governo. Na dúvida, a culpa é da administração. Então, essa é uma... Isso aqui não é crítica ao Tribunal de Justiça, não. Porque isso é como o nosso direito administrativo pensa. Nós pensamos assim. Nós militamos o tempo inteiro, quem trabalha em órgão público milita o tempo inteiro contra uma presunção de erro, uma presunção de falta. Eu não estou nem falando que também existe a presunção de corrupção, tá? Hoje, terça-feira, estava eu lá presidindo a sessão do Conselho de Saúde e escutando o cara lá na frente falar que esse governo é corrupto. Eu estou ali ouvindo aquilo, eu falo o quê? Eu sou presidente do Conselho, estou ali hoje como representante do segmento gestor, quer dizer, a Secretaria de Saúde. E eu ali. E o cara vira, a secretaria é corrupta. Eu vou dizer o quê? Eu vou pedir uma parte, dizer corrupto é você, eu vou fazer o quê? O que você faz numa situação dessa? Aí depois, né, você mantém aquela cara de paisagem, poker face total, deixa o caboclo terminar o que ele está falando, terminou, você chama a outra pessoa que vai falar, você nem responde, depois os outros conselheiros vêm, puxa, adorei que você não respondeu. Eu respondi para quê? Deixa não. Mas é ruim, né? Para quem trabalha no dia a dia, quem trabalha em órgão público sabe disso. E aí eu volto à questão da minha história da desconfiança. Nós desconfiamos da administração pública. Na dúvida, a administração pública está errada. Por isso nós criamos determinadas defesas contra a liberdade do administrador. Quando o assunto é mais crítico, nós criamos normas mais vinculadas, correto? A gente cria uma atuação mais vinculada do administrador, do aplicador, quanto mais sensível é o tema. Essa é a nossa sensação. Quando a gente tem, às vezes, em coisas bem básicas, né? Você tem que elaborar uma resolução sobre quem faz não sei o quê, quem aplica tal norma, qual o comportamento que o administrador público vai tomar naquele momento. Se você duvida da competência do sujeito que está sentado na cadeira naquele momento, a sua primeira intuição vai ser limitar ao máximo a atuação dele. Vai ser regulamentar ao máximo a atuação dele, de forma que ele não tenha como exercer a incompetência que ele talvez carregue consigo. É assim que a gente faz. Então, a gente duvida, né? A gente tem essa relação de dúvida e vincula mais. Quando a gente vincula mais, a gente vai tolir a criatividade. Não tem jeito. A gente vai tolir ou limitar as escolhas, vai limitar mais as escolhas que aquele administrador público vai adotar naquele momento. Às vezes, né, no dia a dia, a gente tenta criar outras situações que, de alguma maneira, melhorem isso e deem um âmbito maior, um espectro maior de criatividade, de liberdade para o administrador público aplicar. E aí você percebe, do outro lado, a reação
de outros setores contra aquele aumento da liberdade que a gente deu. Natália, isso aí é quanto falta ou quanto eu já falei? Jesus Cristo, passa muito rápido. Mas se vocês não vão lembrar disso, né? A grande maioria talvez não lembre, mas a gente, nesse canto aqui, a gente vai lembrar que quando surgiu a ideia, a proposta do pregão, foi um Deus nos acuda. Lembram disso? A medida provisória do pregão? E aí, no Hélio Gaspari, que sabe tanto de licitação quanto eu, de neurocirurgia em felinos, mas no Hélio Gaspari dizer, então, que aquilo era uma fraude, aquilo era um absurdo, aquilo era para... Já lembra disso, Casarí? Lembra disso? Dizia que era um absurdo, que aquilo ali era para flexibilizar demais a licitação e entregar o ouro ao bandido. Hoje nós temos aí, né, o pregão. Se a gente não faz pregão, o Tribunal de Contas pergunta por quê. Por que não fez pregão? Não é isso que a gente tem hoje? Na época, aquela criatividade que, né, surgiu naquele momento foi condenada. Hoje a gente vê que está certa. A mesma coisa aconteceu com a lei das PPPs. Mesmo o Hélio Gaspar, ele chamava PPP de patuleia, paga o pato. Né? Mesma coisa. RDC, mesma coisa. Inversão de fases, mesma coisa. Então todas essas questões foram trazidas justamente porque nós sentimos que a Lei 8666 não dava resposta, correto? Só que a gente não pode mexer na Lei 8666. A Lei 8666 é tabu. Não pode mexer nela. Há quanto tempo a gente tem uma proposta de reforma de nova lei de licitações? Desde 1993, eu acho. Desde que a Lei 8666 saiu. E a gente tem uma proposta de nova lei. Ninguém gosta da Lei 8666, né? Mas se você tenta... olha a Lei 8666, não pode mexer nela. Então a gente começa a criar... Essa é a razão, uma das razões pelas quais você tem essas outras modalidades criadas em normas autônomas, né? A gente criou o pregão, medida provisória, Lei 10.520. Então, essa é uma... Esse é um caso muito claro de onde fica a nossa criatividade, onde fica restrita a criatividade, limitada a criatividade administrativa dentro, digamos assim, do imaginário coletivo. Quanto menos o gestor criar, parece melhor. Essa ênfase é uma ênfase complicada, porque é uma ênfase na lógica do controle e não na lógica do resultado. Nós criamos estruturas administrativas burocratizadas por conta do controle. Alguém já tentou levar um processo de um órgão para o outro? Quem trabalha com processo sabe disso. Você precisa fazer o que para levar um processo de um lado para o outro? Precisa de uma guia. Você precisa... Você tira a guia de um lado e leva para o outro. E se você colocar um sistema informatizado que era para ajudar, faz o quê? Atrapalha. Quando você tem pressa, você faz a guia manual. Está entendendo? Então, são algumas coisas que vão travando a gente. Não é à toa que isso é assim. Isso é assim para que você possa depois aplicar o que nós chamamos aqui no Estado como a lei do UPO. Você culpa o sujeito que está no UPO como... Né? O processo está há tanto tempo na assessoria jurídica. Olha, a assessoria jurídica é ruim. Né? Cobra do jurídico. Assim. Então, essa é uma face da nossa administração pública. Né? Nós temos a ênfase no controle. Portanto, a gente acaba restringindo, do outro lado, a criatividade. Esse assunto talvez tenha me ficado mais caro de um tempo para cá, porque eu me vi em duas secretarias, uma hora como gestor, outra hora como jurídico, mas duas secretarias que lidam com problemas de dia a dia que precisam de coisas, precisam de soluções criativas. E cada vez que a gente precisava tomar uma decisão criativa, eu, na minha cabeça de administrativista, né, de estudioso disso, de procurador, aquela coisa toda, ficava pensando, meu Deus do céu, será que eu vou preso quando disso? Porque não é nenhum tipo de loucura absurda, não. Mas às vezes por você relativizar uma exigência, por exemplo, em nome do bem comum. Caso que me aconteceu ontem. Me chega um processo que tem a seguinte situação. Podia até fazer uma consulta, perguntar quem acha que a gente conta. Não tenha... E aí eu boto a maioria. Seguinte situação que me chega. Tem um medicamento para Alzheimer, da lantamina. Certo? Como está acontecendo com muita coisa dentro do estoque de medicamento, a gente está com problema e o estoque de medicamento está praticamente zerado. Fizemos uma licitação.
uma empresa ganhou, pregão, isso não foi pregão também, enfim, conseguiu fazer a licitação, que até está difícil, mas conseguimos fazer. Uma empresa ganhou, só que a empresa virou para a gente e disse o seguinte: olha, eu tenho um problema. Eu tenho um medicamento para te entregar, mas a embalagem dele não tem uma menção que tem que ter no medicamento que é vendido para o órgão público. Venda proibida ao comércio. Parênteses. Por que esse diabo essa embalagem tem que ter essa menção? Porque a gente duvida do cara, a gente duvida do agente público. A gente duvida do agente público, desde o governador, o presidente, até o cara da farmácia que aplica o medicamento. A gente bota isso lá por quê? Para evitar que alguém, neste meio do caminho, pegue isso e venda. Qual é a outra razão de ter isso escrito? O paciente liga muito quando isso acontece. Né? Moça, deixa eu ver, por favor, a caixinha, só para ver se a venda é proibida ao comércio. Liga para isso. Então, essa exigência existe dentro do nosso contrato por conta do medo, por conta do nosso medo do que o aplicador vai fazer, que o aplicador vai fazer na ponta. E aí me vem essa situação: o que eu faço agora? O superintendente de farmácia diz: olha, se esse cara não entregar esse medicamento, danou-se, eu não consigo atender aos necessitados. Eu vou causar desabastecimento e, portanto, desassistência. E aí ele manda isso para quem? Para quem? Para quem? Para o repositório da sabedoria universal, que é a jurídica. Não é isso? O que eu respondo, gente? De um lado, uma exigência contratual, do outro, o risco de desabastecimento, porque não tem a menção na caixinha. Quem acha que eu devo relativizar, levanta o dedo. Quem acha que eu não devo relativizar? Bom, a maioria não acha nada, mas assim, eu acho pela... a maioria estava igual a minha até ontem, mas eu decidi por relativizar. E aí, lembrando o nosso saudoso Marcos Luena, para cuja homenagem eu não estava aqui porque eu não ia aguentar, enfim, de falar eu já me emociono, mas o Marcos falava para mim, quando eu tomei posse aqui, eu fui para a CEPLAG, o Marcos falava, fazia manifestações lá, o Marcos dizia para mim assim: você não tem amor ao seu estágio probatório, né? Porque eu tomava, né, algumas decisões, assim, algumas coisas que eu fazia, mandava para cá, Flávio, Bianini, Marcos, que não tinha jeito, a gente precisava resolver. Faz o quê? E é um pouco isso que acontece com a gente na gestão. A gente muitas vezes decide coisas com talvez muito pouco amor ao CPF. Não digo nem ao estágio probatório, porque a gente já está estável. Mas, às vezes, com muito pouca preocupação em relação a isso. Ou até se preocupa, mas precisa fazer. Então, nesse caso, eu ontem, depois de pensar a beça, depois do processo amadurecer na minha mesa durante uma semana, e obviamente o pessoal usar a lei do UCO, né? Maurício, cadê o processo? Maurício, cadê o processo? Eu parei e fiz meu despacho, dizendo isso, dizendo que era uma exigência de forma, por conta que tinha raízes na questão da desconfiança, a questão do medo de que a gente vendesse o remédio, e que naquela situação excepcionalíssima, naquele momento, para aquele primeiro empenho, eu aceitava. Eu sugeri então que se aceitasse o medicamento sem aquilo na embalagem. Então, senhoras e senhores, se por acaso daqui a algum tempo aparecer alguma coisa dizendo assim, né? Você já sabe que foi na melhor das intenções. Mas né? Pode acontecer, mas pelo menos não deixei o pessoal da Alzheimer sem remédio. Mas isso é uma exortação que eu queria fazer, assim, é uma catarse que eu faço, é uma preocupação que eu tenho. A gente precisa, de alguma maneira, se a gente está melhorando, e a gente está melhorando em termos de controle, né, preocupação com isso, a gente precisa ter essa liberdade do administrador controlada, mesmo que a gente continue tendo, né, controle, talvez a transparência maior, etc., transparência de motivações, o porquê da tomada de decisão, né? A gente também não sabe fazer muito isso, explicar o porquê, motivar o ato, né? Então, que a gente comece a pensar mais em como fazer com que essa criatividade que existe dentro da gente, dentro do ser humano, como é que a gente consegue fazer isso
usar isso para bem dentro do direito administrativo, dentro da administração pública, sem comprometer a lógica também do controle, mas também sem dar problema para a eficiência. É isso que eu queria trazer. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado a todos.